Convido desde já a abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de onde nós vamos ler a partir de versículo 23, que é aonde nós paramos domingo passado. Para aqueles que não vieram domingo passado, devido ao carnaval, alguns viajaram para a Consciência Cristã, alguns para outros lugares, apenas para não perder o fio da meada, nós começamos o capítulo 16 com a nova jornada de apóstolo Paulo junto a Silas, há 2 domingos atrás, onde nós falamos também do Timóteo, que foi recomendado pela igreja e Paulo levou em sua companhia para treiná-lo. Depois nós falamos da visão de Paulo em ir à Macedônia e falamos como de modo muito especial Cristo quis que ele vá para a Macedônia, interrompeu o caminho dele, que era diferente, porque Cristo havia um propósito específico lá. E a chegar em Filípios, que era uma província da Macedônia, ali ele encontra a Lídia, uma mulher temente a Deus, e encontra ela num lugar de oração, e lá ele se assenta, prega a palavra de Deus, e a Lídia se converte, convida o apóstolo Paulo para a sua casa, e nós entendemos que todos aqueles que estavam na dependência dela se converteram junto com ela, pelo que diz as Escrituras. E a Bíblia mostra muito claro a conversão da Lídia, e falamos que uma das grandes características daqueles que se convertem era o amor que se tem para com aqueles que são irmãos em Cristo, com aqueles que pregam a palavra de Deus, e a receptividade, a hospitalidade que é nítida, é o desejo de receber e de servir aqueles que pregaram assim a palavra de Deus. E indo adiante, nós entramos domingo passado no segundo trecho desse capítulo, onde se fala de outra mulher. É um capítulo muito especial, porque a gente vê como Timóteo, embora ele apareça em primeira parte como indicado, mas você vê o acento também que cai pela sua mãe, que era uma judia crente, e como ele foi encaminhado. E depois se fala da Lídia, que recebeu a palavra de Deus após aquela forma especial que Deus conduziu Paulo à Macedônia. Você talvez esperava, qualquer outra coisa, mas não necessariamente um início como esse, um início frágil, principalmente que começa a partir de uma mulher, e não porque havia algo com a mulher em si, mas porque de forma estratégica Paulo entrava, no entanto, primeiro em sinagogas, onde se entende que havia varões, havia homens, através de qual, pelas suas conversões, poderia ser líderes e conduzir assim a igreja, e mais ainda naquela sociedade. Mas a gente vê como a igreja em Filípios começa de fato na casa da Lídia, mostrando assim que Paulo, na verdade, em sua filosofia cristã, não havia nada contra a mulher em si, porque há muito desentendimento, muito má interpretação quanto a isso, chamando Paulo de machista devido às suas posições. Mas o que as pessoas não faz diferença é entre uma posição teológica e um trato pessoal. São duas coisas diferentes. Paulo tinha as suas convicções teológicas advinda de Deus, e que isso não tinha a ver com a sua visão sobre a mulher como pessoa. É tanto que no seu trato pessoal, ele não tem nenhum problema de começar com Lídia. E em várias epístolas, ele menciona grandes mulheres como grandes cooperadoras dele no ministério. Então dá-se a entender que Paulo em si valorizava sim o ministério delas, valorizava como pessoas, não havia nenhum desprezo, nenhum machismo. No entanto, em se tratar de questões litúrgicas ou de questões de liderança, Paulo deixa claro a ordem bíblica. Então ali, quando ele fala da posição da mulher, ele não fala porque ele é machista, mas ele fala de um ponto de vista bíblico quanto a essa questão.
Então a gente confunde as coisas, mas esse capítulo é impressionante, porque ele começa em verso. E a igreja começa de fato na casa da Lídia. E não somente isso, Paulo entra na casa dela. Esse detalhe não é um detalhe pequeno no texto. Porque não é um detalhe pequeno. Primeiro, que não era do costume de um fariseu, de um judeu, entrar-se fácil na casa de uma mulher. Principalmente quando ela estava sozinha, ou melhor dizer, ela não estava casada, ou era viúva de alguma forma, porque a Lídia, ou ela não estava casada, ou ela estava viúva, mas dá-se a entender que ela não tinha marido, ela que era aquela que era dona da casa. E não era, pelo que se percebe, também um costume da época, nem em Filípios. Não era muito normal como 2 homens entrar na casa dela. Mas o texto diz que eles foram constrangidos pela insistência da Lídia, pela certeza dela, que eles entraram na casa dela. E não teve problema por causa disso. Então Paulo, se teria algum desprezo, alguma coisa pela mulher, jamais faria isso. Indo adiante, nós vemos outra jovem. Uma jovem, que é mulher também, adivinhadora, que ela vai atrás de Paulo e de Silas vários dias seguidos, dizendo que eles são homens de Deus, falando que eles trazem a mensagem da salvação, coisas que em si eram verdades, mas que, no entanto, Paulo não compactuou com a sua atuação, muito embora parecia que ela ajudava. E nós falamos que, de fato, qualquer ajuda que vem por parte do inimigo não é ajuda. Independente que uma verdade dita, ela não vai ser a nosso favor. E Paulo não aceitou o ministério dessa menina, se é que pode chamar-se de ministério. E Paulo, no momento determinado, ele fez algo que nos espanta. No que sentido? Talvez outra pessoa dizer, deixa ela falar, porque ela na verdade tem influência na cidade, ela tem parte da confiança do povo da cidade, porque ela adivinhava e ganhava muito dinheiro com isso. Dá-se a entender que o povo havia certa confiança nela. Então talvez se fosse você ou eu, a gente poderia dizer, não, deixa ela falar, porque ela está ajudando, ela tem influência, vamos nos valer disso. E o que ela está falando, afinal das contas, é verdade. Nós anunciamos o caminho da salvação, ela não está dizendo nada de errado. Mas embora não dizia nada de errado, ela estava adivinhando, e a prática de adivinhação era contrária a Deus. Então, muito embora parecia que ela ajuda, e o que dizia era verdade, o problema lá não era se estava sendo dito uma mentira, porque não era uma mentira. O problema era a prática era contrária a Deus e acabou. Não é porque dizia uma verdade, não é porque parecia que ajuda, que deve se aceitar a prática também. E dizemos nós que nós devemos rejeitar aquilo que não vem de Deus, muito embora se prova a ser verdade, mas isso não é suficiente nesse caso. E aí Paulo tira o demônio dela, o espírito que escravizava essas jovens. E quando isso acontece, obviamente que a fonte de lucro se fosse embora. E dá-se a entender que ela era escrava, usada por outros senhores. Em outras palavras, o que ela ganhava ia para outras pessoas. Ela não estava tão livre assim. E quando isso acabou, a gente vê uma revolta na cidade. Então, os senhores dessa jovem, que viu-se que uma vez que Paulo libertou-se, perdeu o seu benefício, os seus lucros financeiros, eles arrastam Paulo e Silas diante dos pretores, diante das autoridades, e então lá veio o julgamento. E o que é que a gente observou? É que as multidões, ela se uniu contra Paulo e Silas. E nesse ponto nós vemos que qualquer verdade dita por diabo, ela não ajuda em coisa nenhuma. A gente tem que parar de se valer das coisas mundanas para ajudar a igreja, porque não vale. Sabe por quê? Diz aquela verdade. Respeitava tanto ela, porque naquela hora
eles não acreditaram no que ela mesmo dizia: eles são homens de Deus e traz a salvação. Então por que eles se revoltaram contra Paulo e Silas? Por que eles, em vez de lembrar do que ela mesmo dizia, iriam agir constrangidos por aquela palavra? Porque de fato não era o Satanás e as suas palavras que iria converter os corações daquelas pessoas. Deus tem seus mensageiros para a sua palavra. Eu tento fazer uma parêntese aqui, talvez, no entanto, um pouco perigosa, a dizer que, muito embora Deus use a sua palavra e Ele a usa como Ele quiser, no entanto, Deus não aprova os meios ilícitos das pessoas que não são chamadas por Ele. É por isso, meus amados, que a gente deve respeitar e tomar cuidado com aqueles que Deus os chamou para pregar a palavra de Deus. Nós hoje perdemos respeito à reverência muito fácil. Ela dizia uma verdade, não era uma mentira, mas nem por isso foi aprovado. E então, as multidões se uniram de fato contra Paulo, sem julgamento nenhum. Outra coisa, eles foram acusados de exatamente o contrário que foi feito. Paulo dá-se a entender, pelo texto, que junto a Silas eles andavam diariamente do lugar que eles estavam até a casa da Lídia, ou até o lugar de oração, aonde lá eles pregavam a palavra de Deus. Não nos deixa texto a entender, hora nenhuma, que Paulo pregou na cidade de alguma forma. Agora, perceba, essa jovem, o que ela estava fazendo? Em público, ela que gritava e dizia: esses homens vos traz as palavras da salvação. Mas hora nenhuma o Paulo parou no meio do caminho, se aproveitou desse comercial, se aproveitou que as pessoas já estavam meio abertas, digamos, talvez por isso, e começou a entrar na onda dela e pregar a palavra. Era muito fácil cair nessa cilada, e qualquer pregador de hoje talvez teria facilidade de cair nessa cilada. Olha, a porta já está aberta numa cidade idólatra, essa própria menina que é respeitada pela cidade, ela está falando isso, as pessoas não diz nada, não vem contra nós. Então essa é a hora de dizer: é verdade, nós temos as palavras de salvação, e meter pau e pregar o evangelho. Mas Paulo não para e não se aproveita dessa plataforma para pregar o evangelho. Ele fica em silêncio e continua em seu caminho. E de que ele é acusado? De perturbar a cidade com os costumes judaicos e tudo mais, em público. Então imagina, se ele fizeste o que Satanás queria que ele fizeste, e iria pregar, iria se afobar e em público falar, aproveitar a fala da menina, que iria acontecer de fato, e de direito ele poderia ser acusado que perturbou-se a cidade. Mas ele não fez isso. Quem fez alguma coisa foi ela. E então, por esse fundo, nós vemos que Paulo acaba sendo humilhado publicamente, sem julgamento. Ele recebe açoites, e aqui veio o versículo 23 em diante que nós vamos ler. E depois de lhe deram muitas açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-se para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tiveram fugido. Mas Paulo bradou em alta voz:
não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhes as vergonhas de açoites. A seguir fui ele batizado e todos os seus. Então levantou-os para a sua própria casa, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais da justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós nos associaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Queremos agora, as ocultas, lançarmos fora? Não será assim, pelo contrário, venha eles e pessoalmente nos ponha em liberdade. Os oficiais da justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpa, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa da Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Que rumo tomou essa história? Uma massa enlouquecida. Os pretores perderam o juízo de fazer as coisas direitas. E por que dizemos isso? Porque de fato era uma província romana, e os romanos tinham umas leis, a lei romana, que não permitia que nenhum acusado seja açoiteado, seja encarcerado, seja condenado, sem antes passar por um julgamento e ser provado que ele está culpado. Isso era muito sério. E principalmente quando se tratava de um cidadão romano. A cidadania romana, ela era muito valiosa. Jamais poderia condenar um cidadão romano sem julgamento. Isso faria por onde? Quem faria isso corria risco de vida. Mas os pretores, sem pesquisar, sem nada, levam eles a cárcere. Paulo, ele sabia muito bem onde ele pisava. Paulo, ele não ignorava as circunstâncias e a cultura. Paulo estava numa província romana, e ele era romano. Então ele sabia como as coisas funcionavam. Eu acredito que até ele não se afobar em público fazia parte do seu conhecimento, que talvez não era uma coisa que era indicada a ser feita. E aí, meus amados, eu me atrevo a dizer como é importante você saber onde você pisa, saber seus direitos, saber na verdade o que pode e o que não pode, saber das circunstâncias, conhecer a cultura. Muitas vezes nós sabemos do nosso chamado e ignoramos todo o resto. É fato que Deus nos deu um chamado, mas também Deus nos chama a ser sábios em observar as coisas, em levar em conta as coisas. Muitas vezes estragamos o trabalho missionário, não por causa do chamado, que não temos chamado, mas por não levar em conta outros detalhes, como o povo enxerga a vida, como o povo se comunica, o que cabe ou não cabe naquele lugar. Então a gente tem que levar em conta isso. E outra coisa, saber dos seus direitos era uma coisa importante.
a gente percebe que Paulo era um grande conhecedor da lei romana. Ele não somente era um bom teólogo, mas ele conhecia bem a Constituição. Ele sabia como as coisas funcionam. E ele sabia usar isso. Ele não se valia para o seu bem disso, mas ele sabia usar para que em todas as oportunidades o Evangelho seria pregado e exaltado. Paulo não era um aproveitador. E ele não tinha medo de ser aprisionado e tudo mais. O problema dele não era isso. Mas o que Paulo tinha em mente em saber tudo isso? E é para que o Evangelho avança. Por amor ao Evangelho, meus amados, nós devemos ser constrangidos a nos dispor, a ser preparado, nos preparar e sermos melhores. Muitas vezes nós ignoramos tanto a preparação, às vezes bíblica, teológica, cultural, e achamos que pronto, é só ir fazer as coisas de qualquer maneira, porque Deus é conosco, Deus nos mandou, é o que vale. Muitas vezes fazemos um trabalho tão mal feito, de tão mal qualidade, que não reflete de jeito nenhum a Deus e a sabedoria divina, não reflete o valor do Evangelho. Muitas vezes somos muito mais despreparados do que as pessoas a qual pregamos. Eu não estou dizendo que se nós não temos uma cultura vasta ou se nós não temos um conhecimento maior, nós não podemos pregar o Evangelho. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que o cristão, quando se converte, uma das suas características é a sua busca, o seu desejo de conhecer a Cristo, de conhecer as Escrituras, de desejar entender para poder pregar melhor. Então eu acredito que isso deve fazer parte de cada um de nós, e mais ainda daqueles que são chamados, que têm um chamado missionário ou ministerial. Eles devem buscar a conhecer, devem buscar a entender, para que honrar o Evangelho. Mas tem aquele que diz, é Deus que converte, não é a nossa sabedoria, não é a nossa estratégia. É fato que não é, eu acredito nisso, mas isso não é uma desculpa de nós não nos preparar, porque nós devemos olhar para que da nossa parte mostramos o empenho de fazer melhor a coisa. Nós mostramos isso para a glória de Deus. Eu me preparo, não porque depende da minha preparação. E eu gostei de que alguém disse, Deus não precisa da nossa sabedoria, mas muito menos da nossa burrice. É fato que Deus não precisa da nossa sabedoria, mas também da nossa burrice não precisa. Então é preciso que a gente se prepare, se disponha a fazer um bom trabalho. Mas contudo, Paulo se encontra no cárcere, e diz aqui que depois de ele receber muitos açoites, ele foi lançado no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Interessante esses detalhes para à vista daquilo que haveria de acontecer, porque o texto quer deixar claro que Paulo não foi preso de qualquer maneira, mas ele era preso, vamos dizer, numa prisão, numa forma de prisão mais de segurança máxima. Ele foi levado para dentro, os pés dele foram presos, tinham os troncos de madeira onde era preso os pés deles, e esse era preso na parede, de tal forma que eles não poderiam se mexer muito. E as portas, pelo menos o que diz a história das prisões daquele tempo, naqueles lugares, elas eram presas por uma barra que atravessava a parede e assim segurava as portas a não abrirem. Elas não usavam necessariamente cadeado, que a gente usa hoje, até porque os presos eles não tinham a distância suficiente para chegar à porta por causa dos pés. Então eles eram presos de uma forma que não havia como eles escapar, não havia como fazer alguma coisa para se livrar disso. Era uma prisão de segurança máxima. E deixando esse detalhe do lado, o texto continua
falando, enfatizando isso. Estes recebeu tal ordem, levou-se para cárcere interior, o que dá-se a entender que havia outro tipo de carcereiro fora, e lhe prendeu-os pelo tronco, deixando claro que essa era a forma mais pesada, essa era a forma mais segura de o preso não haver jeito de sair. Então veja, existem 2 versículos nesse texto que fala apenas da segurança com que o Paulo foi preso. Depois de deixar claro toda essa forma segura, em outras palavras, eles fizeram tudo o que era para ser feito para aprisionarem Paulo e Silas, de tal forma que ele jamais poderia sair. Da parte deles, fizeram o máximo que poderia ser feito. Agora, chega por esse outro lado da moeda, e entramos no cárcere, e vamos ver o que acontece com Paulo e Silas lá. Por volta de meia-noite, então nós não sabemos exatamente em que horas se deu a prisão deles, talvez fosse tarde, e eu entendo que fosse mais tarde, e por meados de meia-noite, quando parece que as coisas se acalmaram, quando talvez você pensaria na vida, pensaria o que está acontecendo, talvez fosse a hora de se recolher e descansar. Aliás, foi um dia difícil, talvez não eram as melhores condições para você ficar cantando, e tanto é que o carcereiro estava dormindo, ele mesmo estava dormindo, o texto mostra isso. Aí diz, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Veja que a atmosfera cultica, de culto, estava lá. Paulo estava lá, e ele entende que naquele momento eles continuam tendo um ministério. Lembra-se que nós falamos na Santa Ceia, meus amados? Não há de fato nada que possa impedir que o culto aconteça. E nós não devemos usar nada como desculpa para não cultuar a Deus, independente das circunstâncias, das dificuldades, das tensões ou dos perigos. Paulo dessa vez estava já preso. Perigo mais do que isso, não sei o que poderia ser, mas ele já estava preso. Não estava numa condição boa, não estava fora num lugar propício para fazer as coisas, mas estava lá, era o único lugar que ele estava lá com Silas, e ele começa a orar. Lembra-se que nós falamos de oração? A oração fazia parte de maneira bem aflorada na vida dos apóstolos, na vida dos obreiros, na vida dos primeiros cristãos. A oração era uma prática muito óbvia, muito presente, de tal forma que a primeira coisa que é mencionada é que eles oraram a Deus. É possível, isso é um pouco de especulação, mas pelo texto a gente possa especular, no entanto, isso. É possível que eles oraram pelos outros presos. É possível, eu não sei dizer isso, não vou afirmar com certeza, é possível que outros presos serão presos religiosos também. Não se sabe exatamente, mas nos parece que Paulo ora, ele ministra para os outros, através das suas orações, ora por eles. E veja que ele faz isso de uma maneira que atrai a atenção dos outros, os outros prestavam atenção. Geralmente numa prisão, você vai numa prisão e um começa a cantar meia-noite, você pode ser xingado, ouvir, cala a boca, para. Mas aqui parece que todos pararam a ouvir e ninguém dizia nada. Então havia uma mensagem que esses homens haviam de transmitir. Eles oravam e cantavam a Deus. Você acha mesmo que aquela era uma situação que alguém poderia dizer, que feliz eu estou da vida e vou cantar a Deus? Não, ele estava preso. E não pensa que a prisão era algo agradável. E ele tinha levado algumas nas costas. Ele tinha sido açoiteado, não era fácil. E mesmo assim, meu amado, ele estava lá cantando louvor a Deus. Isso vem ligado ao que nós dizemos mais cedo.
Com quanta facilidade nós ignoramos o culto, com quanta facilidade nós deixamos de congregar, embora a Bíblia diz não deixai de congregar. Com quanta facilidade desprezamos estar junto com os irmãos, enquanto outros pagavam um alto preço para isso acontecer. Você acha que, por exemplo, na China e outros lugares, os crentes deixam de se reunir por causa do perigo iminente? Os crentes verdadeiros nunca deixaram de se reunir, meu amado. Porque a se reunir como igreja e a cultuar não tem a ver com circunstâncias. Nós somos muito levianos. No Brasil nós somos muito levianos e muito mal agradecidos pela salvação que recebemos, por motivos muito fúteis, muito pequenos. Nós deixamos frequentemente de frequentar a igreja, de cultuar nos domingos, de aparecer nas reuniões de oração, de doutrina, de escola bíblica dominical, enfim, de outras programações que tem com muita facilidade. E ai, se chove, não dá para vir hoje. Se tem uma dor de cabeça, não dá para vir. Se há algum perigo, eu não vou sair de casa, porque sei lá. Com muita facilidade. Esses homens estavam em prisão. Isso não impediu que eles adorassem, entendesse que isso é muito mais valioso, muito mais importante do que o risco da vida que tiveram. Meus amados, a cultuar, e insisto nisso, a cultuar como igreja vale o esforço, vale o risco e vale o sacrifício, talvez financeiro, físico, sei lá, de outra maneira, vale a perder por isso, mas jamais deixar disso acontecer por qualquer outro motivo. Lembre-se da ceia. A ceia foi celebrada no dia que o Senhor foi traído, não foi celebrada em outro momento, em circunstâncias de risco enorme, mas não deixou de acontecer. O povo verdadeiro de Deus nunca deixa de se reunir. Ele não é burro, mas ele não se deixa intimidado pelo risco. Ele não ignora os riscos, mas também não deixa isso conduzir a sua vida. É por isso, meus amados, que a igreja continue vitoriosa, por isso que a igreja, ela continue celebrando, Deus continue sendo adorado, independente do regime. Os crentes continuam. Na China, eles se reúnem e eles sabem que podem ser presos. Já aconteceu, e tem amigos pessoais meus que foram para ministrar lá, e se encontraram em apartamento de algum e houve uma denúncia e foi avisado, a polícia está chegando. Já tinha todo um esquema por onde ir, o que fazer, mas eles foram lá para aprender. Era um curso que era dado, não era nem um culto, mas eles entenderam a necessidade de estar preparados para servir a obra de Deus e foram a estudar com o risco de ser presos, enfrentar os riscos, criar estratégias para fugir. E é assim que alguns se preparam. Nós muitas vezes nós temos palestrantes debaixo do nosso nariz, nós temos facilidade para estudar, mas não fazemos sacrifício coisa nenhuma. Primeiro queremos que somos certos, que tudo dá certo, mas pense nesses homens. Não é assim que outros fazem. Se você ler livros famosos de Richard Wurmbrand, do irmão André, que é mais conhecido, do livro dele é mais propagado pela Ultimato e tudo mais aqui no Brasil, você vai ver que nos países da cortina de ferro, como é chamado, cultuar, ter Bíblia, dar Bíblia para alguém, era um risco que você corria constantemente. Eu não vivi esse tempo, eu me converti numa época livre, 3 anos ou 4 anos após a Revolução. Mas para você ver como era, até que eu me converti, eu não sabia que existe igreja evangélica, porque essa palavra eu nem pelo menos tinha ouvido, ninguém sabia que existe. Mas ela existiu e os crentes continuaram se reunindo em condições de risco constante e nunca deixaram de se reunir. Tem um livro, eu acho que isso foi traduzido aqui, Com Deus no Subterrâneo, amando os comunistas.
É um livro de Richard Wurmbrand. Foi um dos maiores pregadores da Romênia e conhecido mundialmente. Ele ficou 14 anos nas prisões, depois ele ficou livre. Ele morreu em meados de quando tinha 92 anos nos Estados Unidos. Ele visitou o Brasil uma vez, ele palestrou aqui no Brasil no passado. Vale a pena ler esses livros e ver como outros enfrentam muita coisa para servir a Deus. E então Paulo estava nessa realidade, na prisão, e lá eles louvaram a Deus. Naquele tempo de crise, num tempo que não era fácil para a vida deles. Nós geralmente temos dificuldade para adorar a Deus quando não estamos bem de vida. Quando alguma coisa acontece, quando a vida nos prende como Paulo num tronco de madeira, parece que não podemos ir nem para a esquerda nem para a direita, a coisa não vai de jeito nenhum, parece que você não tem por onde ir. Nunca se sentiu assim? Talvez você não está numa prisão literalmente, mas às vezes está numa prisão condicionada pela vida, talvez financeira, talvez física. Acontece alguma coisa que não tem o que fazer, fisicamente você está debilitado e aí não tem por onde ir. Quantas vezes você sente que você quer, mas não vai, parece que está preso lá. Continuamos nós a louvar a Deus, entender que o louvor a Deus ultrapassa a nossa condição, por mais triste que ela seja. Paulo estava lá, louvando a Deus, e diz que os demais companheiros de prisão escutavam. Aquilo lá foi tão forte. Eu acho que eles poderiam pensar como talvez eu pensaria: rapaz, esses caras apanharam, esses caras injustamente foram presos, e esses caras ainda louvam o Deus que ele prega. Como pode isso? Porque o que nós normalmente ouvimos o tempo inteiro? Que as pessoas dizem o quê? Se Deus é Deus, se Deus existe, se Deus é meu Deus, como que ele deixa isso acontecer? Não é essa pergunta que todo mundo faz? Então, se Deus é amor, como Deus deixa na África 1000 crianças morrer de fome, ou sei lá, mais o que? Porque nós temos uma imagem de Deus que nós associamos à nossa lógica. Se Deus é assim, portanto, deve acontecer isso. E não é assim, meus amados. Deus é Deus, e a consequência disso que acontece o que Ele quer. Não é um padrão, Deus é Deus e vai acontecer assim, assim, se acolado. Não acontece o que Ele quer. Ele tanto pode deixar alguém morrer de fome, como pode abençoar alguém não morrer de fome. Não existe um padrão específico para Deus. Ele não se submete a um padrão. Ele é o Deus, e Ele faz o que Ele faz, o que Ele faz é justo, e acabou a história. Mas como pessoas, não sei, bom, se você prega a Deus, se você ama a Deus, por que Ele deixa você nessa situação? Por que Ele não abre as portas de emprego para você? Por que você está nessa situação miserável? O mundo vê desse jeito, porque eles entendem: se Ele é Deus, portanto deveria fazer diferente com você. Se você é o servo dele, deveria facilitar as coisas, deveria para você não acontecer nada. Mas não é assim. Então talvez os companheiros de prisão poderiam pensar: como que esses homens conseguem louvar a Deus após de Deus deixá-los apanhar? Deus permitiu que eles sejam presos e eles estão aqui louvando a Deus. Como que é isso aí? Como que eles podem ser gratos a um Deus que deixa os seus servos, que trabalha para eles, para Deus, ser presos? Faz sentido? Não faz. Mas exatamente por isso foi um testemunho forte. Os companheiros ouviram. Eles entenderam que havia algo diferente, que esse Deus era o Deus soberano, é o Deus que conduzia a história, é o Deus que Ele manda, e que é preciso que seja ouvido, obedecido, independente de todas essas coisas. Então os companheiros ouviram. E meus amados, não há testemunho mais forte do que quando nós continuamos a servir a Deus, mesmo quando as coisas não andam bem para nós.
não há testemunho mais forte. É muito fácil chamar as pessoas a servir a Deus mostrando todas as bênçãos com qual alguém foi abençoado. Olha, se você serve a Deus, se você dá seu dízimo, se você dá mais uma oferta, assim, sei lá o que mais, olha só, se você vai ganhar, vai acontecer aquilo e aquilo. Bom, é fácil nessa propaganda adquirir pessoas. Mas isso não era uma propaganda boa, esses caras estavam presos. Nós tentamos atrair as pessoas com as ações de Deus que não foram prometidas. As pessoas tentem atrair outras pessoas com coisas que não são necessariamente pertinentes, que Deus não prometeu a fazer. Nós tentamos dar uma esperança falsa às pessoas quando prometemos que o caminho será fácil, que as coisas funcionarão, que se você é fiel a Deus, Deus vai abençoar você. E o fato é certo, Deus vai abençoar, mas nem sempre da maneira que você entende que será abençoado. Então, o seu dever de louvar a Deus, o seu dever de servir a Deus, o seu dever de se envolver financeiramente com o reino de Deus, seja através dos dízimos, seja através de ofertas, não é para que em algum momento Deus não te castiga e ao contrário te abençoa, não é por isso, e é por obedecer a Ele. Apesar de talvez as coisas não darem certo, talvez alguém dizem, sabe de uma coisa? Eu dei dízimo o tempo inteiro, e sabe de uma coisa? Nada andou, minha vida é a mesma, emprego não chegou, eu estou aqui na miséria, sabe de alguma coisa? Eu não vou dar mais dízimo não, sabe de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida eu mesmo, em vez de eu usar aqueles 10% da para a igreja, eu vou usar para contribuir para uma melhora na minha vida. Não é assim que muitos fazem? E assim desonra a Deus. Nós não devemos fazer as coisas pelo medo do inferno, por o medo de perder a salvação, por o medo, se eu não vou fazer isso, vai que Deus me dá um castigo danado, então é melhor fazer isso. Isso não é a motivação certa. Nós devemos sim temer a Deus, mas não ter medo. Nós temos filiação, somos filhos de Deus. Meus filhos não têm que ter medo de mim, às vezes eles têm, mas não tem que ter medo de mim, tem que ter respeito, tem que ter temor, porque sabe que eu vou tratar se está errado, mas não medo, medo é algo diferente. Então, meus amados, a dar, a fazer as coisas, não tem a ver com o que Deus vai fazer ou vai deixar de fazer, e tem a ver com as nossas obrigações, com o nosso entendimento da soberania de Deus sobre a nossa vida. Meus amados, Deus não depende do seu dízimo para te abençoar. Se Ele quer te abençoar, vai te abençoar mesmo, porque Ele quer te abençoar em te dar um emprego melhor. Mas se Ele quer te abençoar com a sua graça de Ele te sustentar, não te dando um emprego melhor, também vai fazer isso. Assim como no Paulo diz, eu orei a Deus 3 vezes. Paulo era um cara de oração mesmo. Ele ora a Deus, tira de mim esse espinho. E Deus diz, basta de me pedir isso, porque não vou fazer. Mas, não é que eu não vou fazer nada, eu não vou fazer o que você está dizendo, mas em vez disso, eu vou te dar a minha graça, que te basta na sua dificuldade. A minha graça vai te fazer a superar, a poder conviver com essa dificuldade. Eu não vou entrar em detalhes qual era a dificuldade de Paulo, até porque não está no texto, e eu também não sei. Tem especulações aí, que pode ter a ver com a sua condição física, porque ele não tinha uma vista muito boa, enfim, não sei exatamente o que era, mas o fato é que Deus, no Paulo diz, a minha graça te basta, enquanto para outros resolveu curá-lo. Será que Deus queria castigar assim a Paulo por algum pecado? Será que Deus amava mais a Pedro do que a Paulo? Não tem a ver com nada disso. Tem a ver de fato com os propósitos de Deus na vida de cada um de nós. Eu sempre falo que o amor de Deus é igual para nós, mas o propósito de Deus para nós não é igual. Nós temos um princípio de igualdade muito fraco, que não é inspirado nas Escrituras. Igualdade não tem a ver com a condição igual. Igualdade tem a ver com a posição. A função é outra coisa. Diante de Deus nós somos iguais, pecadores, amados por Ele, escolhidos por Ele, salvos pelo mesmo sacrifício de Cristo, e amados
até o último, vamos dizer, últimos momentos, e Deus vai nos levar à glória. Agora, a medida da fé, a funcionalidade da nossa vida espiritual, ela difere. A um foi dado um dom, a outro foi dado outro dom, a outro foi dado uma dimensão de exercício do seu dom maior do que o outro. Não quer dizer que o outro é maior, que o outro é mais importante, que ele é mais sei lá o que. Não é nesse sentido, mas no termos de funcionalidade é. Então o amor de Deus é igual, mas Ele decide o que permite na vida de cada um. Mas olha o que acontece depois. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudia os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Esse todos é interessante porque eu até procurei num comentário para ver se explicasse se esse todo se referia apenas a Paulo e Saulo ou se referia a todos que estavam encarcerados. Eu confesso para você que os comentários não deixam muito claro esse detalhe, mas o que eu entendo, portanto, que se refere literalmente a todos que estavam naquela conjuntura e até ouviram a Paulo. E eu entendo isso a partir do que no texto para baixo diz, porque ele viu as portas todas abertas, o carcereiro queria se matar. Ele diz: todos estão aqui, nenhum foi para fora. Mas isso é o texto abaixo. Então o que acontece? Para nós é de repente, saiu do nada um terremoto lá para meia-noite. E de repente você vê tudo se abre. Paulo basicamente ele seja meio livre, mas não totalmente. Agora existem alguns detalhes nesse ponto. Se Deus iria libertar, por que deixou ele ser preso? Não poderia de repente fazer alguma coisa para ele não ser preso? Escortar o caminho? Para que precisava ser preso para depois libertá-lo de uma forma milagrosa? Poderia, sei lá, fazer de alguma forma que Paulo não precisava passar por acesso etiados e nem passar por ser presos, para que depois Deus o tira. Para que isso? Para nós não teria lógica, já que Deus queria livre, já que Deus tinha planos com ele pregar o evangelho adiante, para que o botou na prisão para depois o tirar? Poderia não fazer isso. Para que Deus permite uma doença na nossa vida para que depois a cura? Poderia não deixá-la do início. Mas é que se a Deus conduz a vida somente de modo supranatural, nós jamais entendemos a sua graça. Jamais chegamos a conclusões e lugares que somente somos levados dessa forma. Tem coisas, meus amados, que jamais você entende se não passa por ele, por mais que você leia sobre. Eu vou lhe dar um exemplo. A depressão. Eu passei por isso, eu sei o que é ser tratado por isso. Mas eu também tinha livros para ler, tenho, aliás. E você pode ler os livros que for, que você jamais entenderá certas coisas de verdade, a não ser que você passou por aquilo. Às vezes eu pergunto a mim mesmo: por que eu preciso passar por isso? Por que eu precisei disso na minha vida? Mas se Deus queria que eu entendesse sobre esse assunto, rapaz, eu não poderia ler livros sobre isso. Deus não poderia me dar conhecimento de outras formas. Mas eu te digo, eu poderia ler quantos livros você imaginar sobre isso. Eu poderia conhecer sobre o assunto de maneira consistente, mas jamais o entenderia de fato e saberia me relacionar com a pessoa que passa por isso e ajudá-las. Jamais talvez eu teria a empatia que hoje eu tenho com aqueles que passam por isso. Eu não teria. Eu seria muito rígido. Eu sou muito rígido em tratar as coisas. Se seria muito rígido.
Mas eu tenho uma flexibilidade muito grande com essa categoria de pessoas. Mas por quê? Porque eu passei por isso. Porque eu sei o que é isso na minha própria pele. Então eu entendo que Deus permite certas coisas na nossa vida para que nós a entendemos ou vislumbramos certas coisas que jamais a gente teria aquela visão ou aquele entendimento sobre alguns pontos na vida, a não ser que passamos por aquilo. E Deus faz isso não para castigar a nossa vida, para que nós servimos com isso aos outros. Então, se você, sei lá pelo que você passa, tem que se perguntar de que forma essa experiência da minha vida que eu tenho, que talvez não é a melhor, de que forma Deus quer usar isso para abençoar, ou quem Deus quer abençoar com isso? Por que eu estou passando por isso? A quem eu posso servir com essa experiência? Porque pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, que com o que você passa, você pode servir alguém. Eu não sei quem. Porque até Paulo fala em Coríntios sobre isso, eu não tenho tempo para ampliar isso agora, mas em Coríntios ele fala que Deus, de propósito, nos fez a passar por isso, nos confortou, para que com o conforto que recebemos, poder confortar aos outros que passam por isso. Em outras palavras, é como ele disse, Deus de propósito nos fez a adoecer, a passar por isso, nos confortou para entender esse processo, para que com o conforto que nós recebemos, agora nós sabemos confortar os outros. Então era uma coisa que eles aprenderam por passar por isso, e lhe deu autoridade e confortar os outros naquela situação. Aquilo tinha um propósito para que se encaixasse no ministério deles. Então eu entendo que as coisas não são alheias. Então eles estão lá, eles precisaram passar pela prisão, mesmo que depois Deus havia de libertá-los. Mas veja como a coisa está. De repente acontece aquilo lá, e para quem foi importante isso? Talvez você pode dizer a princípio que foi importante para o carcereiro. Talvez você pode dizer para o Paulo que vislumbrou que Deus estava com eles. Deus não os abandonou. Mas talvez você não imaginava que foi importante para os presos, porque eles não são mencionados a partir desse momento. Mas você já pensou que esses presos talvez foram futuros crentes da igreja de Filipos? Lembra-se de que se diz antes desse terremoto, quem de fato ouvia Paulo? Eram os presos. Deus confirmou a palavra deles, o louvor deles, as orações deles com a ação divina de se abrir todo. E aí eles entenderam, aqui se trata de Deus. Eu não vou especular mais do que isso, porque nós não sabemos o que aconteceu, mas eu acredito que aquilo teve um grande impacto nos presos. Muito grande. Então, só que ninguém foi embora. Alguns comentaristas que dizem que de fato o que aconteceu, as portas se abriram. Num terremoto, aquela barra que passa, e tipo uma barra transversal, nas portas ela caiu, portanto as portas se abrem automaticamente. E também os... como chama isso? Não é cadeado, aquele que nós botamos no portão para fechar o portão, como chama? Ferrolho não. Corrente, é isso. Corrente de ferro, que estava preso, essas madeiras, elas são presas na parede. Então é possível que a parede rachou e aquilo saiu. Mas há comentaristas que dizem que, no entanto, as coisas do pé, o tronco, ele ainda ficou. E talvez isso seria uma forma de Deus mostrar que Ele pode libertá-lo, abriu todo, porém não tinha a intenção de ele saísse. É engraçado, Deus faz um milagre, abre tudo, porém não quer que ele saia. E Paulo entende isso. E ninguém saiu. Então, nesse momento, é quando o carcereiro se desperta do nada. O cara estava dormindo, Paulo cantava, orava, o cara dormia. Porque ele estava tão seguro com a maneira que a cárcere era feita.
Veja, os homens são seguros nas suas coisas, na maneira que lhes dá segurança. Do ponto de vista humano, o que mais poderia acontecer? Estava muito seguro, de tal forma que ele dormia. Mas é que eles não levaram em conta um detalhe: o Deus soberano, cuja palavra se submete à natureza e tudo. E isso ele não levou em conta. E muitas vezes é isso que o mundo não leva em conta. O mundo tenta criar sistemas políticos, sociais, seguros, mas não há segurança em nada. Porque eles não levam em conta detalhes que Deus, por uma coisa tão pequena, Ele pode abalar o mundo tão fácil. Tão fácil. O coronavírus é só um exemplo entre muitos outros. De repente, um vírus só, numa cidade lá na China. Isso foi suficiente para abalar a economia mundial. Os coros foram para baixo. Todo mundo ficou inseguro. Todo mundo se sentiu que não pode controlar isso. E de fato não pode. Por isso, meus amados, é porque o tempo está muito avançado, né, para eu continuar com isso, mas às vezes nós como cristãos nos assustamos, parece que tomou um rumo irreversível, parece que é tão seguro a forma que o mundo se estabeleceu com poder sobre as pessoas e sobre as igrejas, que parece que está tudo acabado e nós damos como tudo perdido. Nós nos assustamos muito, por exemplo, em termos missiológicos, com o que acontece na Europa por causa da invasão islâmica. E aí tem todas aquelas previsões o tempo todo. Em 20 anos, França será o primeiro país muçulmano da Europa. Em não sei 50 anos, a Alemanha virá também islâmica. E vai todos aqueles cálculos. Mas existe uma coisa que nós não levamos em conta. Que Deus conduz isso sem medo, está tudo sob controle. Deus pode fazer isso retornando de uma maneira que jamais alguém imagina. Eu não sei se Deus os trouxe para lá para os converter, ou para mesmo fazer a Europa cair de vez, eu não sei. Mas eu sei que às vezes uma coisinha tão pequena ninguém imaginou, pode destruir tudo. Um vírus, alguma coisa, põe tudo para água abaixo, de repente todos os cálculos vão-se embora. Por isso não se sente seguro nas coisas do mundo, também não tenha medo da segurança que o mundo tenta dar e não confiar nisso. Na verdade é isso que o anticristo tenta fazer, chegar ao ponto de dizer, eis a paz. Ele oferece a paz e a solução para o mundo. E o que a Bíblia diz? Quando todo mundo se sentiu em segurança, e aí que o tormento começa a acontecer. Então Deus mostra que Ele pode, mas mostra também que tem um propósito. E aí quando o carcereiro ele se desperta do sono, viu tudo aberto, logo ele pensou, acabou. Então não resta mais nada do que eu tirar a minha própria vida. Porque a forma de ele morrer honrado. Que existia uma lei, eu já falei disso naquela época. Se você era cárcere, se o preso iria sair, você iria ser julgado e condenado à morte. E às vezes a sua família sofria com isso. Então existia uma prática também, para você provar e dizer, e o mundo saber que você não esteve envolvido na fuga de um prisioneiro, você se suicidava. E então assim eles, com a própria espada, cometiam suicídio. E com isso eles diziam, eu não tenho nada a ver com a fuga desses. Eu morro honrado. E é isso que esse cárcere quis fazer. Ele levou a espada, supondo que todo mundo fugindo, o que ele mais poderia fazer do que se matar? Ele sabia que ele ia morrer de todo jeito. E veja a coisa, naquela escuridão total, Paulo bradou em alta voz, não te faz mal nenhum, porque todos estão aqui.
Paulo deu certeza não só dele, como de todos que aqui estavam. Nenhum foi embora. Embora aconteceu tudo isso, todos estão aqui presentes. E isso é início de uma outra grande obra, que nós vamos falar em outra ocasião. Mas que Deus nos dá a graça a confiar nele, independente das circunstâncias. E não deixar as circunstâncias abalar o nosso serviço e a nossa adoração. E que aquilo que fazemos para a glória dele, sem outros motivos. Amém? Vamos nos levantar em pé, orar, receber a bênção. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela maneira que o Senhor dirigiu os seus servos ao longo do tempo na pregação do Evangelho. Nós somos admirados pela sua sabedoria, a sua forma soberana de intervir no meio da natureza, no meio das coisas, mostrando o seu poder e preservando aqueles que são seus dentro da fé. Que o Senhor seja gracioso para conosco em aprender com esse texto e confiar no Senhor, te servir independente dos riscos e das percas. Sabemos que a nossa vida está nas suas mãos e que o mundo, a natureza, tudo está sob o seu controle e ao seu comando. E que aquilo que Deus, o Senhor, permitir é com o propósito de te louvar e com o propósito de glorificar o seu nome. E que aquilo que acontece conosco está a seu serviço. Muito embora nem sempre as coisas que acontecem nos agradam ou são fáceis de serem recebidas, não deixa nosso coração se abalar, não deixa a nossa fé desabar, e nos fortalece na sua palavra, na confiança do seu amor, na confiança do sacrifício feito a nosso favor, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco agora e para sempre. Amém.